Prosseguindo com o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil com a bola da vez que é editora Abril Jovem, chegamos aqui à fase do desempregado, agora desempregado, Hulk Cinza, Senhor Tiratema. E chegamos aqui em um incrível Hulk número 116 de fevereiro de 1993, onde temos histórias que foram publicadas no título Marvel Comics Presents, que traz novamente um encontro do Hulk Cinza com o Wolverine. E o mais interessante é que na época que eu comprei esse gibi nas bancas, gibi era gibi que a gente chamava, eu achava que teríamos novamente um encontro, um duelo muito foda do Hulk com o Wolverine, depois que a mensal do Wolverine, não foi nem precisamente o duelo, né, mas foi uma parceria muito boa do Hulk com o Wolverine na mensal do próprio Wolverine, que teve arte do Chris Claremont e John Buscema. Na verdade, o roteiro do Chris Claremont e arte do John Buscema. E aqui eu achava que a gente teria, né, uma história que remetesse a esse mesmo nível de qualidade da mensal do Wolverine. Mas não foi isso que aconteceu. E na época lá a gente não tinha internet, a gente não sabia do que se tratava, era só comprando o gibi nas bancas mesmo. E esse é uma das, vamos dizer assim, das valias da internet, né, do lado bom da internet, porque a gente hoje, a gente pode identificar a qualidade do material, seja na capa ou no conteúdo, e se vale a pena a gente gastar uma grana comprando ou não, né, tirando ali o Central HQs que compra qualquer merda e enfia no cu dele, é isso aí, uma zoeirinha aqui de leve. E aqui tivemos histórias publicadas no título Marvel Comics Press de um encontro do Hulk com o Wolverine, o argumento aqui do Michael Higgs e a arte do Dave Ross, e teve várias histórias aqui, porque as histórias da Marvel Comics Press desse arco do Hulk com o Wolverine são curtinhas, ó, Marvel Comics Press 54, 55, 56 e 57. A editora Abril fez uma inversão de capas, né, fez uma inversão de capas aqui, editora Abril, né? Às vezes não sei porque a editora Abril fazia isso. Trocava a capa, colocava a capa numa edição, quando na verdade a capa pertencia a outra edição. Enfim, pertencia a outra história, na verdade. E aqui no Mix tivemos depois uma história do Homem de Ferro e a Mulher Hulk do John Byrne. Enfim. E vale a pena ressaltar aqui um momento, depois eu vou deixar na imagem do vídeo, onde o Bruce Banner é tirado para gay. O Hulk volta à forma do Bruce Banner durante a manhã, aí o Bruce, quando vai pegar carona com alguns adolescentes jovens ali, os jovens estão bebendo, os jovens estão pegando algumas mulheres ali, uma mulher sente uma quedinha pelo Bruce, e na hora que a mulher vê que o Bruce está meio assim, que ele não quer saber de nada, a mulher pensa assim do pensamento, eu acho que isso aí é gay. Então, enfim, totalmente desnecessário, porque não é, o Bruce Banner não tem nada de gay, né? Mas, enfim, teve essa piadinha idiota aqui numa das histórias de Marvel Comics Press. Bom, vamos para a próxima aqui. Eu quero ressaltar aqui, ó, que todas as histórias, ou praticamente quase todas as histórias do Hulk Cinza, com argumento, né, com roteiro e arte o roteiro do Peter David, arte, né, de Todd McFarlane, de todo mundo ali que estava ali desenhando para o Peter David, estão compiladas na edição Caça-Níquel da Panini Omnibus. Então, com uma pequena diferença aqui, que eu trouxe aqui nesses vídeos, no quadro desses vídeos do meu canal, algumas histórias do Hulk Cinza que não foram compiladas na edição Omnibus, tá? Tanto na edição da Panini como na edição dos Estados Unidos, porque a Panini só lançou esse Omnibus conforme as histórias que foram publicadas no Omnibus lançado lá fora. Bom, e aqui tivemos aqui, né, depois mais histórias de Marvel Comics Press. Vale ressaltar que esse encontro do Hulk, né, agora desempregado Tiratema, Hulk Cinza Tiratema e o Wolverine, é para ajudar um personagem ali que na época foi apresentado nos anos 70, na missão do Hulk, numa história chamada Além da Fronteira está a Morte, relacionada com o universo dos mutantes, inclusive, que tem a participação do Fera. Enfim, né, o Fera participa, e era o Hulk na época que era desenhado pelo Herb Trimple. E inclusive aqui no Brasil foi publicado na edição vermelha de Graphic Novels da Salvat, que traz na capa o Fera. E na época eu comprei essa edição da Salvat, capa vermelha,
porque tinha essa história dos anos 80 e eu acho que a história é uma história importante. E aqui essas histórias de Marvel Comics Presents visa ajudar esse personagem da história Além da Fronteira está Morte, que na época foi publicada no Brasil pela editora RGE, Rio Gráfico Editora. Bom, uma historinha nada demais, ó, Marvel Comics Presents 58, 59, 60, 61, aí tivemos uma história de Homem de Ferro e a Mulher Hulk do John Byrne. Enfim, várias histórias do Hulk e Wolverine, mas é uma história meio fraca. Meio não, né? História totalmente genérica. Enfim, vamos lá para a próxima. Bom, a próxima aqui é o Incrível Hulk número 118. Temos uma história importante, né? Porque marca o retorno da Beth Banner. E aqui a Beth Banner é estabelecido pelo roteiro aqui do Bob Arras. Já não é o Peter David que escreve, é o Bob Arras, né? E desenhos do Dan Reed e arte final da Mary Severin, que a Beth Banner havia perdido o filho que ela teria com o Bruce. Porque quando o Bruce e a Beth transaram naquele hotel, depois que o Bruce foi reivindicar os direitos, né, perante a mulher dele, daquele vagabundo, daquele Ramon, os dois transaram no hotel, e depois a Beth lá na edição comemorativa do Incrível Hulk número 100, ela divulgou ao Hulk Cinza que ela estava esperando o filho do Bruce. Aí depois aqui é constatado aqui, né, revelado que a Beth Banner perdeu o filho. E aí duas entidades, inclusive uma que já atormentou o Hulk, que é o Pesadelo, que fez o Hulk inteligente perder o controle e reverter numa versão totalmente selvagem, que culminou no exílio dele para as encruzilhadas, é o Pesadelo, inimigo do Doutor Estranho. Ele junto com uma outra entidade chamada Desespero, o título da história é Pesadelo e Desespero. Na verdade o título é Sonhos Macabros, Pesadelo e Desespero está na capa, com essa arte do Todd McFarlane, não é a capa original, da edição original. Aí o Pesadelo e o Desespero, os dois começam a atormentar a Beth, né, se aproveitando depois que ela perdeu o filho, que ela ficou traumatizada com todos os horrores que ela viu quando ela viveu com o Bruce Banner. Ela tinha receio que o filho dela nascesse deformado, nascesse um Hulk. Aí o Rick Jones é o único ali que estava lá para amparar a Beth, porque o Hulk estava ainda em Las Vegas, mesmo desempregado, o Hulk estava dormindo no quarto de hotel ali. Mas o vínculo do Hulk com a Beth, mesmo ele estando distante, mostra que o amor entre os dois é muito mais forte. E o Hulk Cinza também ama a Beth Banner, né? Embora ele tenha tratado a Beth Banner se referido a mesma como uma perua. Mas aqui o lado humano do Hulk Cinza, que é o Bruce Banner, ele acaba se sensibilizando com a Beth Banner, e esse laço entre os dois, como já disse aqui, mesmo distantes, acaba unindo os dois em prol do amor entre marido e mulher, né? O Hulk Cinza, o Bruce Banner acaba prevalecendo sobre o Hulk Cinza, o lado humano, né? E faz com que o Hulk Cinza não seja tão assim violento nas falas, assim, que ele ele sinta empatia pelas pessoas. Enfim, é uma história também que, sinceramente, aqui, ó, mais ou menos, enfim, mais ou menos, achei bem mais ou menos. Aí depois do mix tivemos aqui uma história de Homem de Ferro e uma história da Mulher Hulk do John Byrne. Vamos para a próxima. Bom, aqui temos aqui na próxima o Incrível Hulk número 119, que é o Hulk Cinza, desempregado, que ele é contratado pela Hydra, né, que está muito relacionada com a organização Magia, uma organização criminosa, contrata o Hulk para fazer alguns servicinhos ali. E depois, que eles prometem, né, que o Hulk, você vai ganhar uma grana aí fazendo esse servicinho pra gente aí. Mas depois que o Hulk se dá conta ali que ele meio que, né, estava agindo do lado errado, né, ele acaba unindo forças com o Homem de Ferro para combater essa organização criminosa. A capa já mostra Hulk e Homem de Ferro unem forças contra o crime organizado. Na capa original mostra Hulk e Homem de Ferro contra a Magia, a organização Magia, que zicou os planos do Hulk em Las Vegas e incriminou o Hulk Cinza a ponto dele perder o emprego, perder o respeito da amante dele, perder tudo que ele havia conquistado ali, né, em Las Vegas. E depois ele une força com o Homem de Ferro. E inclusive nessa edição que temos essa história, a primeira história assim, resgate, que foi publicada na mensal do Homem de Ferro, que mostra o Hulk fazendo algum serviço para a Hydra.
É praticamente um arco onde foi publicado na mensal Nome de Ferro Iron Man 247, com o argumento de David Michelinie e desenho do Bob Lawton, que inclusive é um artista promissor, e depois o Peter David sequencia essa história em Incredible Hulk 361 lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, Lágrimas de Ferro, que depois tivemos ali a arte do Jeff Purvis, e a gente vê, né, a qualidade parte da arte de Bob Lawton para Jeff Purvis, mostra aqui, né, negócio meio que desanimador de ver, né? No geral aqui, apesar de termos a arte do Purvis aqui, quem salva mesmo é a arte final da Marie Severin, os nanquis da Marie Severin, que é uma artista dos anos 70, muito promissora nas histórias do Hulk. Uma grande artista que inclusive faleceu, infelizmente. Enfim, né? Temos essa história, depois aí o Bruce Banner convence o Hulk a fazer o bem. O Tony Stark vem com a ideia de direcionar o Hulk para, né, o canhão enfurecido do Hulk para uma boa causa, e o Tony Stark estava vivendo um dilema ali, né? Ele havia perdido o movimento das pernas dele, ele estava numa cadeira de rodas. Aí, como o Tony Stark estava ali, né, desmotivado e só conseguia se locomover quando usava a armadura, quando estava dentro da armadura do Homem de Ferro, o Bruce Banner está lá para, né, falar algumas palavras para ele ali, né, jogar um motivacional para o Stark, para ele confiar mais nele mesmo. Aí o Bruce, um momento até que eu achei interessante por parte do Peter David, o Bruce ele fala assim: não venha, Tony, não venha contar histórias tristes para mim, pelo menos você tem uma vida, eu tenho que compartilhar a minha vida com ele. Ou seja, o Bruce tentando fazer o Tony entender que ele deve compartilhar a vida dele com a maldição chamada Hulk, mesmo aqui, né, a maldição aqui como Hulk cinza. Enfim, aí dos dois ali, né, o Bruce Banner joga esse motivacional, fala essas palavras palavras motivacionais para o Tony Stark, né? O Tony Stark promete que vai ajudar o Bruce Banner a encontrar a mulher dele, o paradeiro da mulher dele, Beth Banner. Só que aí quando o Tony descobre ali, né, acessando alguns arquivos ali, ele descobre que a mulher do Bruce, a Beth, havia perdido o filho. E o Tony Stark, ele não quer contar isso para o Bruce Banner, para que ele não se enfureça e não perca o controle de saber que ele perdeu o único filho que ele teria com a amada dele, que é a sua mulher, Beth Banner. Enfim. Aí no mix aí tivemos esse arco aqui que se deu na mensal do Homem de Ferro e na mensal do Hulk. Depois tivemos uma história apenas uma história da Mulher Hulk e do John Byrne. Bom, será que dá tempo de falar do outro? Vamos aqui falar do outro. O vídeo já vai se encerrar. E aqui depois o Incrível Hulk número 120, uma capa que não faz parte dessa história, tá? Eles pegaram uma capa de uma outra versão do Hulk, depois eu vou comentar mais pra frente, a editora Abril deu uma editada aqui. O Hulk enfrenta o lobisomem na noite, né, que é o Werewolf by Night, que na época lá era o Jack Russell que se transformava. Enfim, é um confronto entre os dois. O Hulk tenta se aproximar da ex-amante dele, Marlo Chandler. O Bruce Banner, ele tenta, né? O Bruce Banner é influenciado pelo Hulk na mente. O Hulk mostra um poder mental sobre o Bruce Banner. E no final, depois quando o Hulk ele salva a Marlo Chandler do lobisomem na noite, o Hulk ele tava com raiva da Marlo, mas depois ele fala que o lado humano do Hulk fez ele fazer isso. E a Marlo confessa que ela sempre gostou do Sr. Tira-Teima. Aí o Hulk fala que ele não precisa de ninguém, que se não fosse o lado dele, ele sempre seria o monstro. Aí ele deixa o coração da Marlo partido e parte sozinho para o rumo dele. E a história se encerra desse jeito. Bom, aguarde, acompanhe esse quadro aí que eu vou dar seguimento a ele nos demais vídeos narrando aqui as histórias do Hulk publicadas no Brasil. Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.